Jesus, você nunca falhou conosco. Obrigado porque no meio da vida, todas as coisas que a gente carrega nos nossos ombros essa manhã, é tão bom, Jesus, saber que você está no controle de tudo. Você é todo amor, todo poder, toda graça. Obrigado por nos conquistar. Obrigado por essa manhã a gente poder estar junto, te conectar com o outro e conectar com você através de sua palavra. Vocês podem se assentar. Bom dia. Que manhã bonita. Obrigado, banda. Olha, eu acho que eu me perdi. Eu deveria estar aqui em cima mais cedo. Muito bom ver o sorriso de vocês tudo. Vocês sorrindo. Vocês já ouviram sobre as 10 horas... 10 mil horas regra? Foi um estudo que foi feito nos anos 90. Eles pegaram violinistas. O que eles descobriram que quando eles alcançam 10 mil horas tocando violino, eles alcançam um novo nível de experiência. É a mesma coisa. Se você quer ser um especialista em algo, você tem que colocar horas nisso. Por exemplo, 10 mil horas. O que eu quero falar com você nessa manhã é sobre não ser um especialista em alguma coisa, mas ser um especialista em alguém. Imagina 10 mil horas. Vamos pensar em casamento agora. Eles dizem que, na média, um marido e uma esposa gastam mais ou menos 4 horas por dia junto. Mas estamos falando, isso é uma média. Quer dizer que em um ano você gasta 1.460 horas. Para você chegar nos 10 mil horas, demora mais ou menos 7 anos. Vamos ver. Quem tem mais de 10, quem é especialista e tem mais de 10 anos estando junto, casado? Parabéns. Isso é maravilhoso. Olha, se eu pensar em mim e a minha esposa, a gente tá chegando nos 27 anos juntos. Eu sei que a gente casou quando eu tinha 2 anos. Muito novo. O que você começa a aprender sobre o seu cônjuge? Eu não sei tudo, mas eu sei qual é o frappuccino que ela gosta quando a gente vai no Starbucks. E ela gosta descafeinado. Eu sei as expressões no rosto dela. Ela tem várias nuances de expressão. Eu sei quando ela está escondendo alguma coisa. A gente gasta tanto tempo. A gente gasta tanto tempo junto e eu ainda não sei o que pegar para ela pro Natal. Mas aprendendo sobre os valores dela depois de todas essas horas que a gente passou junto, as decisões que ela tomaria, como ela olha para as coisas e como que ela pensa sobre as coisas. E nós temos tudo em comum por conta de Jesus, com certeza. Uma das coisas mais interessantes e chocantes, a gente vai estar numa multidão, no meio de uma multidão, e vai ter centenas de pessoas conversando e dando risada. E através desse barulho, eu posso ouvir que ela está na sala. Não sei se você pode fazer isso com sua esposa, mas eu consigo ouvir o sorriso dela, a risada dela, eu conheço a voz dela. No meio de todas as outras vozes, eu conheço a voz dela. Porque eu gastei muito tempo ouvindo a voz dela. Então, à medida que a gente está falando sobre se conectar com Deus, eu estava sentado com Deus preparando. Eu escrevi. O que
Deus quer de você no meio do caos é ouvir a voz dele. Deus quer você. Ele é um Deus de relacionamento. Ele quer te conquistar. Não importa o que está passando na sua vida. Não importa quão louca a vida fique. Ele quer que os filhos dele ouçam a voz dele. Tem muito caos lá fora. Um monte de áreas cinzas que a gente tem que navegar. É errado você pensar que você acredita na Bíblia, que a Bíblia tem todas as respostas para todas as perguntas difíceis. A verdade é que a maioria das coisas que passamos, a Bíblia não tem uma resposta específica. Como você se interage com a cultura, como você interage com a vida social, que livro, que filme você deveria assistir, deveria mudar, que carro que eu vou comprar uma casa menor. Eu sei que eu não posso ficar bêbado, mas e aí, eu posso beber álcool? Mas eu posso beber todas as noites e eu não ficar bêbado? A Bíblia não fala nada sobre cigarro. Imagina se maconha se tornar legalizada na Pensilvânia. Relacionamentos. Tenho que namorar com essa pessoa ou casar com aquela outra? Não posso fazer sexo antes do casamento, mas eu posso beijar ela antes do casamento? Áreas cinzentas. Trabalho. Quantas horas eu devo ficar no trabalho? Vida balanceada com o trabalho. Eu tenho que ir para aquela promoção, devo colocar mais outras 10 horas do meu tempo para chegar no topo da minha carreira? Conflitos, contratar as pessoas, demitir pessoas. A gente vem entender que muitos dos nossos conflitos não estão expressados no texto, mas se você aprender a voz dele, no meio do caos, você vai ouvir a voz dele para entender o que ele valoriza, o que ele ama, o que ele detesta, mesmo nessas áreas cinzentas. Isso é o que nós vamos ver com Davi. O rei Davi, a gente está em 1 Samuel, capítulo 24. Nós vamos ver que por conta da conexão que ele tinha com Deus, no meio de uma situação caótica, ele era capaz de entender claramente o que Deus queria. Se você está com a gente nessas últimas semanas, ele ainda não é um rei. Continua sendo Saul o rei. Aliás, Saul foi ungido para ser o primeiro rei de Israel. E ele foi um rei que a bênção foi tomada dele e colocada sobre Davi. Mas Saul estava perseguindo Davi para matar ele. E Davi correndo. E ele tem algumas centenas de homens com eles. E na 1 Samuel 23, o que acontece? O rei Davi estava numa encruzilhada. Mas Deus deixou acontecer uma guerra e Samuel teve que atender a guerra e Davi foi salvo. E agora no versículo 24, uma vez mais, Saul alcança ele com 3.000 homens. E fala aqui especificamente, nesse lugar, nas rochas de Engedi. O que é maravilhoso quando a gente lê as Bíblias é que esse é um lugar de verdade. E hoje existe um resort lá nesse lugar. É um oásis no meio do deserto. Olha, a Bíblia é um livro histórico de coisas verdadeiras em lugares verdadeiros. E, por exemplo, nesse lugar tinha
um número certo de cavernas, pequenas e grandes, e tinha uma grande o suficiente que o David morou por um tempo. Tem outras que os pastores colocaram as ovelhas deles. E tem várias outras coisas que falam que isso não é um mito, que nos provam que não é um mito, mas que realmente aconteceu. Olha o que a Bíblia fala. A Bíblia fala que o que ele falou, que Davi estava com o pé dele coberto. O que isso quer dizer? Na verdade, que ele estava com a calça dele abaixada. Olha o que acontece. Saul está procurando nesses monte de cavernas e ele está Davi está na situação mais vulnerável que ele pode estar, com as calças abaixadas. E os inimigos estão na frente dele. Olha aqui. Olha, depois que Saul voltou, o que a Bíblia fala? Depois que Saul voltou da luta contra os filisteus, foi informado de que Davi tinha ido para o deserto de En-Gedi. Então Saul escolheu 3.000. Imagina as vozes que ele ouviu. Olha, agora é o momento. Olha, a gente não vê isso em nenhum outro lugar na Bíblia. Um momento que Deus fala com Davi. A gente pode falar que teve algumas coisas que aconteceram antes disso e não apareceram na Bíblia. Ou você pode dizer que você pode deduzir outras coisas. E eu posso imaginar que David está bem. Eu imagino que do mesmo jeito que eu estou hoje. Os homens de Davi podem ter perguntado: realmente Deus falou com você? Olha, e Davi pode falar: Deus falou com ele, ou ele está juntando os atos de que ele matou outras pessoas antes e agora ele acha que ele vai dar certo? Olha, ele está numa situação que tem 3.000 homens contra dele, 700 com ele, e ele fala: fica quieto. Todo mundo olhando para ele. Mais de quase 4.000 pessoas em volta. O que Davi vai fazer? Se você consegue sentir o caos, quantas perguntas? O que eu devo fazer agora? Não tem nada claro, tem várias opções na minha frente. O que aconteceu? O que aconteceu foi que ele avança, ele vê as roupas de Saul enquanto ele dormia. Ele corta um pedaço da roupa dele. Primeiro, para mostrar uma prova que Saul estava nas mãos dele. Mas também tem um simbolismo antigo aqui. Que cortar a roupa do rei simbolicamente significa que você está tirando ele do poder. E no meio do caos, David faz isso. De repente, o Saul entra na caverna. E quando acontece isso, o coração dele bate rápido. Ele sabe claramente que o que ele estava fazendo era errado. Olha, pergunta para você mesmo: se você fosse o rei Davi, o que você faria? A gente falou sobre isso com a liderança da igreja. Quase todo mundo concordou aqui. Provavelmente a gente teria matado ele. Olha, ele era o inimigo e ele estava tentando me matar. Ele foi colocado nas minhas mãos e eu tive a oportunidade de matar ele. Isso ia ser uma ótima história também. Uma ótima história. Um ótimo final. Eu fui ungido como rei.
E o rei mau ele foi assassinado pelo bom novo rei Davi. Muitas vezes acontece isso. Se você é um líder, tem um conflito e você mata outro líder, acabou o conflito. Mas você vê que Davi conhecia a voz de Deus. Você vê que Davi ouviu ele. Essa palavra se repete 2 vezes nesse texto. O ungido de Deus. O ungido de Deus. Você não toca o ungido de Deus. Uma vez mais, isso não é encontrado na Bíblia. Não tocar no ungido de Deus não está escrito na Bíblia. Mas para Davi, essa foi a voz de Deus falando: não toca no ungido de Deus. Davi conhecia as Escrituras. Ele conhecia os 5 livros. A Bíblia fala, esses 5 livros falam, você tem que honrar os seus líderes. Mas Davi mesmo, já tinha sido ungido um rei. Teve uma outra história sobre a rebelião com Moisés e Arão. Os 2 eram ungidos. E a família... O que aconteceu foi que a família de Corá, que eram os levitas, e eles decidiram se levantar contra Moisés e Arão. Eles desafiaram a liderança deles. Não é a mesma coisa que aconteceu com Davi, mas tem vários princípios que pessoas podiam entender bem. Sabe o que aconteceu quando esses levitas se levantaram contra a liderança de Moisés e Arão? Uma fenda se abriu no chão e eles foram engolidos. E fogo veio do céu e engoliu eles. Ou seja, tinha princípios para Davi pensar, considerar. Mas não tinha uma resposta preto no branco. Mas ele conhecia Deus, conhecia a voz de Deus. Ele sabia que Deus tinha falado: não toque o ungido de Deus. O que me atinge nessa história de Davi sobre se conectar com Deus é sobre quantos anos que Davi gastou ouvindo a voz de Deus enquanto ele cuidava de ovelhas. Eu tenho muita dificuldade de ficar sentado quieto por alguns minutos sem assistir televisão ou sem o telefone na minha mão. Mas Davi estava no campo dia após dia, semana após semana, ano após ano, sentado, se conectando com Deus. A melhor estimativa é que ele estava sozinho lá por de 8 a 10 anos. Com as ovelhas, talvez com um estilingue e com um cajado. Não significa que porque você é um pastor por tantos anos no campo, não significa que você vai ser um pastor segundo o coração de Deus. Não significa que só porque você está sentado lá sem propósito, confuso, não significa que essas pessoas estão se conectando com Deus. Você consegue imaginar ele escrevendo alguns dos sons, as músicas dele? Você consegue imaginar ele... Imagina ele cantando isso. Eu vou te instruir e vou te ensinar a forma que você deve ir. Eu vou te aconselhar. E eu vou ter meus olhos sobre você. Salmos 32:8. O Davi sabia. E muitos de nós pensamos que cristianismo é sobre achar as respostas certas.
Mas Davi sabia que era sobre um relacionamento profundo. Ele sabia que os olhos do Senhor estavam sobre ele. E ele sabia que essas decisões difíceis e perguntas difíceis, e depois de dias e dias, horas e horas, se conectando com Deus, ele se tornou um especialista em conhecer a voz de Deus quando o caos chegava. A voz de Deus. E ele viveu com confiança. E a história continua. É uma história maravilhosa. Como ele era confiante. Quando ele volta para os homens dele, os homens dele que queriam matar o Saul. Ele tem como 500 homens que ele estava conquistando. E ele falou para os homens dele: ele é o ungido de Deus, nós não vamos matar ele. E ele sai da caverna e fala para Saul e os seus 3.000 homens com confiança e convicção. Ele fala: por que você está falando contra mim? Eu nunca tive nada contra você. O Davi podia ficar dentro da caverna e ficar quieto. Ele podia se esconder lá dentro e ficar quieto. Ou esperar para mandar uma carta mais tarde. Mas não. Ele sai da caverna e se levanta. Ele se coloca na mão das pessoas que vieram para capturar ele. Ele não está mais só confiante na frente dos homens dele, mas também do rei Saul, dos homens dele e Deus. A confiança que vem dos céus, à medida que você ouve a voz de Deus, é assim: deixa o Senhor me julgar, porque eu conheço a voz dele. Pense sobre Saul. Saul, em vez de ouvir Deus, ele ouvia a voz dos homens ao redor dele. Completamente diferente de Davi, que no meio da multidão ouvia a voz de Deus. Saul foi colocado por Deus numa posição de muita humilhação na frente do inimigo dele, Davi. Davi se levanta na mesma posição de vulnerabilidade, mas ele tem uma convicção muito forte sobre a voz de Deus. Grande diferença. De um lado, nós temos essa imagem de Salmos 23. Ele me lidera para águas tranquilas e passos tranquilos. E você tem uma outra imagem no Novo Testamento. Tiago fala no Novo Testamento sobre uma pessoa que não ouve a voz de Deus. E ele fala que essa pessoa é como uma onda jogada no vento, que é arremessada contra o vento. Ouça as palavras de Tiago. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça ao nosso Deus generoso e o receberá. O nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem. Mas quando pedirem, façam com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como uma onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor. Ele é uma pessoa de mente dúbia e não é estável da forma que ele anda. Se o Senhor tem você numa situação
que não é uma área cinzenta. Se você está numa situação que a Bíblia não te dá uma direção específica, talvez você esteja numa área cinzenta. Se essa decisão vai fazer alguém tropeçar, talvez é uma área cinzenta. Se essa decisão que você vai tomar pode te capturar numa situação de pecado, talvez é uma situação de cinzenta. O que Tiago nos fala é que quando você ouve a voz de Deus, responda. Responda com confiança. Eu gosto da palavra convicção. Quando você tem uma convicção firme, muda tudo. Eu estava começando a andar com Jesus. Tinha começado a andar com Ele através da vida. Um cristão por alguns anos no colégio, na faculdade. Eu sabia de alguma forma que eu não ia conquistar na minha carreira como engenheiro, que eu ia para o ministério. Eu sabia disso. Eu sabia que Deus tinha falado comigo. Rob, como você vai usar o seu tempo mais efetivamente para Deus? Eu sabia que eu tinha que ir para o ministério. A parte difícil foi um monte de gente em volta de mim que estava falando que eu era estúpido. Um chefe que eu realmente apreciava. Um cara que cresceu sozinho. A propriedade, construiu uma empresa. Ele me falou: Rob, esse é o melhor tempo da sua vida e você está desperdiçando isso. E eu recebi uma carta. E foi bem intencionada. Foi sobre um padrinho meu. Eu tenho um ótimo relacionamento com ele até hoje. Mas ele me escreveu uma página uma carta de 5 páginas. Eu lembro sentado no colégio, na faculdade, e lendo essa carta. Um cara que eu muito apreciava, que eu cresci admirando. Ele escreveu: você está desperdiçando a sua vida. E você está decepcionando toda a sua família. Você não deveria tomar essa decisão. Você deveria pensar melhor. Você vai machucar todos nós. Uma convicção firme quando todo mundo está gritando ao seu redor. Mas quando você sabe, você ouve de Deus exatamente o que Ele quer de você. Não é uma preferência. Uma confiança firme, ela é baseada em discernimento. Deus quer você. E no meio do caos, ouvir claramente a voz dele. O que acontece depois? Não é somente Davi ouvindo de Deus e tendo clareza da voz dele. Todos que estão, quando você tem uma convicção forte, firme com Deus, é contagioso. As pessoas te perguntam: o que é tão diferente em você? Quando as pessoas que você ama, os seus vizinhos, olham e vejam que você tem uma relação com Deus, não uma religião, isso muda tudo. Da mesma forma que Deus foi atingido por Deus no coração, Saul foi atingido no coração pelas palavras de Davi. Veja como ele responde. Ele fala:
David, Davi é você? Você é mais justo do que eu. Saul estava tão convencido que Davi era o inimigo dele. E Davi estava tão convencido que Saul queria matar ele. Olha o que Saul fala. Davi, você é mais justo do que eu. Você pode imaginar Saul quando ele descobriu que ele estava próximo de morrer. Estava próximo de acabar o reinado dele. Através das mãos de Davi. Imagina. Ele vê que Davi cortou um pedaço da roupa dele. Ele falou, uau, eu podia ter morrido. Foi você, Davi. Ele viu a morte tão perto. Ele percebeu que Davi tinha qualquer justificativa, tinha todas as justificativas para matar ele. E ele não fez isso. Isso atingiu o coração de Saul. Saul estava convicto em matar Davi. E olha, Davi, ao invés de fazer o mesmo, mostrou a Saul misericórdia. E essa misericórdia mudou a vida de Saul. E ele falou para Davi, Davi, você vai ser o rei. A relação entre os dois, por aquele momento, foi realinhada. E ele falou para Davi, você é o rei ungido. E olha, ele pensa até no futuro. Ele fala, Davi, por favor, não destrói meus filhos. Porque ele sabia que um rei, quando assume, era normal ele acabar com a família do outro rei. E ele, você veja, Saul começa a pensar na família dele, sobre o futuro, os filhos dele. Porque ele entendeu que ele estava próximo de morrer. E ele entendeu que ele estava completamente confuso e pecando. E não era Davi. E foi graça e misericórdia que mudou tudo. Tem uma parte maluca nessa história. Você está aqui sentado, talvez. Você pode pensar, como que eu posso estar aqui na igreja hoje? Você não sabe nem por que você está aqui, mas existe um senso que Deus está te conquistando. Você talvez veio aqui pensando que Deus é seu inimigo. E que Ele estava tentando te machucar. E Ele estava contra você, tentando aguardando você errar. Ele estava pronto para te pegar assim que você fizesse alguma coisa errada. Da mesma forma que Saul. Vamos nós todos nós pensar quão próximos da morte nós estávamos nas mãos de Deus, da morte nas mãos de Deus. Foi o nosso pecado, não o pecado de Deus. Deus respondeu através de misericórdia e graça em Jesus. Você sente o peso que o nosso pecado contra Jesus? Isso dá justificativa para Deus agir com justiça. Mas não, a boa notícia do Evangelho é que Jesus não responde mal com mal. Ele responde o nosso mal com amor e bondade. Ele responde com amor e bondade, porque Ele está te conquistando. Sinta o peso como Saul. Pensa, isso pode afetar a sua família toda nos próximos anos e eternidade. As decisões que nós fazemos impactam todos ao nosso redor. E para nós vermos até Jesus e agradecer Ele por morrer na cruz por nós. Porque a loucura dessa história toda. Nós não é pensarmos sobre nós como Davi.
parte louca é que nós somos Saul. Vamos louvar a Deus juntos.